na telinha do Corretor de Imóveis, a TV Cresce. E hoje, para falar de um assunto que está deixando muita gente com a cabeça quente, né? Tem muita gente já pensando no que é que vai mudar com a reforma tributária e como é que vai ficar a captação de imóveis, né? Para quem trabalha principalmente com locação, a gente vai bater um papo hoje sobre isso e tentar tirar as dúvidas dos nossos colegas que estão nos assistindo. Para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma corretora de imóveis que está conosco já, a nossa parceira Lígia Simões. Bom dia, Lígia, tudo bem? Bom dia, Sônia, como vai? Como você, todo mundo? Saudade de você. Te vi só no começo do ano, onde acabou, e nós estamos aqui. Com certeza, a gente se vê só na telinha, né? Só na telinha, só na telinha. É isso aí. E os contatos da Lígia também já estão na tela, para quem quiser depois bater um papo com ela mais aprofundado sobre o assunto, né? E eu acho que hoje a gente vai tentar tirar as dúvidas, principalmente dos colegas, né? Nesse assunto que realmente é bastante complicado, né? Não é um assunto fácil, não é uma coisa que está todo mundo ainda meio sem saber exatamente como é que se calculam os novos tributos, enfim. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O internauta que estiver nos assistindo também pode mandar suas perguntas e interagir conosco, vai ser uma satisfação para a gente, tá bom? Lígia, quais as mudanças específicas dessa reforma que vão impactar ou que podem impactar na captação de imóveis? Sônia, nós, como corretores de imóveis, principalmente, nós somos prestadores de serviço e nós nunca fomos tributados, né? A locação nunca foi tributada, nem a venda, tem os seus impostos normais, como IPTU, né? Mas é o ITCMD, mas não era uma coisa assim, o corretor não era tributado. E agora os aluguéis vão ser tributados. Eles estão, através da reforma tributária, eles criaram o IVA dual. O que é o IVA dual? É um imposto de valor agregado. Por que dual? Porque são dois, né? Que é o IBS e o CBS. Na verdade, eles criaram uma sopa de letras, porque agora a gente vai ter que se adaptar a todas essas informações, né? Que é IBS, que é o CBS, por que recolhe o IBS. Na verdade, o IBS, ele é um imposto estadual e municipal. Então, ele vem substituir o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E o CBS, que é uma contribuição, o IBS é o imposto sobre serviços. O CBS é a contribuição sobre serviços, já é uma contribuição federal, que é o PIS e COFINS. Então, essas informações, elas ainda estão um pouco vagas. Quer dizer, a gente tem a Lei 214 de 2025, foi na verdade, foi ela através como é que eu vou te explicar? Ela foi uma emenda constitucional em 2023. Então, desde 2023, a gente está sabendo que essa reforma tributária vai acontecer agora, a partir de 2026. Claro que ninguém vai chegar agora, o governo não vai chegar agora e jogar tudo isso de uma vez, entendeu? O que vai acontecer em 2026? Porque ela vai de 2026 até 2033. Então, 2026 vai ser um ano teste para a gente poder saber como que funciona, como que calcula. O IBS e o CBS provavelmente vai ser 1%, entendeu? Então, por quê? Porque todo mundo vai estar no mesmo barco, sabendo pouco e tentando se informar da melhor maneira possível. Então, quem não está correndo atrás disso vai ter problema, eu acho que vai ter problema lá na frente. Então, a gente precisa, é aquela velha história, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Então, a gente já tem que começar a se familiarizar
e a gente tem que começar a querer entender o que vem pela frente, entendeu? Não vai ser fácil. Não. Né? E você acha que essa nova tributação ela vai afetar, ela vai estimular os proprietários a ofertarem imóveis tanto para venda quanto para locação, enfim? A oferta, você acha que vai ter algum impacto com essa nova tributação? Sônia, eu estou no mercado e eu passei por duas situações muito interessantes. Uma foi a criação da lei de 91, a 8.245, entendeu? E foi um impacto muito grande, porque quando os proprietários viram que tinham que fazer contrato, não que tinham, né, mas que os contratos iriam ser feitos a partir de 30 meses para ser uma coisa mais fácil e mais segura para eles, isso foi um impacto imenso, imenso. Foi aonde foi criado os 12 meses. Se você ficar 12 meses na minha casa, daqui um ano, se você quiser sair, eu te libero a multa contratual. Isso não é uma cláusula da lei de locação, mas virou um costume, entendeu? Hoje as pessoas já estão familiarizadas, já não colocam mais essa cláusula, alguns colocam, outros não, isso vai de acordo para acordo. Então a gente vai passar outra coisa. Quando se cobrava o IPTU, o inquilino sempre falava: eu não vou pagar IPTU. Entendeu? Eu não vou pagar IPTU. Tudo bem. O locatário às vezes não alugava. Por quê? Porque no artigo 22 da 8.245 fala que mediante contrato pode-se repassar o valor de taxas e tributos. Taxas e tributos. Taxas e impostos. Entendeu? Então, pode, por exemplo, o IPTU pode repassar, a taxa de água, isso pode repassar. Então, para os locadores não ficarem tão temerosos com isso, eles têm que saber o que eu sempre falo, que a captação de imóveis é onde a gente vai voltar no nosso tema principal. Eu sempre falo que a captação de imóveis, ela é a alma da locação. O captador, se ele não for o dono da imobiliária ou o corretor autônomo, ele tem que estar muito preparado, muito. Então, vai um alerta agora para as imobiliárias. Vamos qualificar os captadores. Por quê? Eles vão ter que saber isso na ponta da língua, pelo menos o básico. Por exemplo, a hora que eu for fazer uma captação que o proprietário falar, não, eu não vou pagar, eu vou ter que pagar mais um imposto, fala, não. Nós podemos repassar esse imposto de acordo com o IPTU. O IPTU o senhor não cobra? Cobra. Não é o senhor que paga? Então, a gente pode repassar esse imposto também. Só que ele tem que saber que isso ninguém está inventando. O captador não está inventando, a imobiliária não está inventando. Isso está no artigo 22 da Lei de Locação, na 8.245, inciso 8º, que fala que impostos e taxas podem ser repassados mediante contrato. Então, a captação, ela vai ter que ser uma coisa muito bem trabalhada pelo corretor, pelo consultor ou pelo dono da imobiliária. A pessoa vai ter que saber, claro, nós não vamos conseguir, a princípio, tirar todas as dúvidas. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano assim, vai ter mais perguntas do que respostas. Isso é fato, entendeu? Mas você tem essa brecha na Lei 8.245 para dar um alívio para o proprietário, exatamente para que não desestimule o proprietário a investir ou a continuar alugando. Na parte da vendas, esse valor também vai ser repassado, entendeu? Principalmente na construção civil. Vai ser um valor que vai ser repassado nos valores dos imóveis vendidos. Mas aí é um assunto para outro vídeo. Então, vai de certa forma impactar todo mundo, entendeu? O governo está tentando cercar de todas as formas. Tem uma outra sigla, que é o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, todos os imóveis vão passar pelo CIB.
todos. Então não vai ter aquela assim, não, eu fiz uma compra, eu fiz um contrato de gaveta, ou então eu declaro só um pouquinho. Não vai ter isso mais. Todo imóvel vai ter um número. E as prefeituras já estão se preparando para isso. Elas já estão enviando cartas aos proprietários para que compareçam e apresente os seus documentos de propriedade para que isso seja cadastrado, entendeu? Por isso que eu falei que é uma sopa de letras, ó, CIB, BS, IVA, CBS, e assim vai, entendeu? E a reforma está indo. O corretor vai ter que se preparar bastante. Bastante. E fidelizar. Tem essa também, né? E fidelizar. Porque o cliente que é fiel, ele vai confiar e vai continuar confiando no corretor. E por isso que o corretor tem que estar muito bem informado sobre isso, né? Uhum. Por exemplo, deixa eu só fazer uma observação. Quem tem até 3 imóveis, não tem problema, entendeu? E ganha até 240 mil, não tem problema. Mas, o que acontece? Quando você vai captar um imóvel, você não vai mais poder só pegar aquele imóvel para alocar. Você vai ter que fazer uma entrevista com o proprietário, entendeu? Você vai ter que perguntar para ele, seu fulano, quantos imóveis o senhor tem? Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes ele está te dando mas tem 2 numa imobiliária, 3 na outra imobiliária, entendeu? Então passou de 3 imóveis. E isso não vai dar mais para sonegar informação. Esse tipo de informação não vai dar para o proprietário, não dá mais para o captador ou para o dono da imobiliária, porque a gente vai ter que saber para saber o que fazer, entendeu? Se recolhe, se não recolhe, quanto vai recolher, que jeito vai recolher, tem um fator moderador, que tem um desconto, se encaixa, se não encaixa, entendeu? E você estando preparado, a possibilidade desse proprietário falar, opa, peraí, esse corretor, ele tá por dentro, ele não, né? Ele tá bem instruído. Eu vou começar a pensar em deixar meus imóveis com ele. Então, as carteiras das pessoas preparadas, na minha experiência, tendem a aumentar. Desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Estamos conversando, fique à vontade. Ô, Lígia, e com relação aos investidores, né? Que a gente sabe que tem muita gente que compra imóvel para investir, na locação, enfim. Você acha que essa reforma ela pode gerar uma migração de investidores para outros tipos de investimento? Pode desestimular um pouco esse segmento? Eu vou parafrasear uma frase de um professor meu que diz que a gente está passando por uma instabilidade jurídica. Então, toda instabilidade jurídica tem aquela coisa assim, agora eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, não, agora então eu vou colocar meu dinheiro todo no banco, porque a X% eu ganho tanto e eu não tenho tanta dor de cabeça. Isso é normal, faz parte. É aquilo que eu falei, quando alguma lei é criada ou que mexe com o bolso do proprietário, ele sempre tenta esquivar, entendeu? Então ele não quer mais alugar, ele não quer fazer mais nada. Agora, eu te falo, uma pessoa que tem 10 imóveis, ela vai poder deixar sem alugar ou deixar fechado? Não. Aí ela fala, então eu vou vender. Se ela for vender, ela vai pagar também. Você tá entendendo? Então não tem muito por onde correr. Eu acho que para nós corretores vai ser muito difícil agora, muito. Porque a gente vai ter que entender, estudar, procurar, se informar. Não, vai ter aquela coisa assim, a gente não sabe se é DARF, se é DIRF, como que vai chamar o recolhimento, quem vai recolher, se é o corretor que administra ou se é o proprietário, nada disso ainda está definido, nada. A única coisa que nós sabemos que na condição de corretores de imóveis, não vai ser, vamos supor, eles estão tentando fazer uma variação de 27% a 30% o IVA dual, que são as duas taxas do IBS e CBS.
Mas para os corretores, né, para a prestação de serviço via imobiliária, a gente vai ter um desconto, entendeu? Então, talvez caia aí de 8 a 10, vamos falar isso, entendeu? Por imóvel. Outra coisa, não vai dar mais para você falar assim, ah, não, a gente pega tudo que ele tem e aplica o índice. Não, é caso a caso, imóvel, pessoa física, pessoa jurídica. E todo ano o corretor vai ter que fazer isso. Todo ano ele vai ter que sentar com o proprietário, ó, seu fulano, hoje nós estamos pagando um percentual de tanto, entendeu? Porque, além de tudo, em 2027 vai ter uma bonificação, vamos dizer assim. Vai ter um índice menor. Se você usar esse índice menor, que é 3,65, você não tem direito ao desconto de R$ 600 que as locações vão ter. Então, vai ter que sentar e fazer conta com o proprietário, entendeu? O que compensa? Você pagar 3,65 e não ter a bonificação dos R$ 600, ou ter a bonificação dos R$ 600 e pagar, vamos supor, 8,4% ou 9,5%. Então, isso tudo vai ter que ser caso a caso. E isso também tem que ser feito na captação. Porque na captação, você vai ter que conversar isso com o proprietário. Não adianta ele falar assim, olha, eu quero R$ 2.000 de aluguel. Tá bom, vamos ver então quanto vai dar esse R$ 2.000 com a nova lei. Então é onde eu falo que o captador vai ter que estar muito preparado, porque ele vai ter que saber sentar com o proprietário e fazer essas contas, entendeu? E trazer para ele, olha, isso aqui é mais interessante, isso não é interessante, o senhor não vai conseguir fugir, o senhor não vai conseguir fugir da DIMOB. Não, da DIMOB não foge, né? Imobiliária, você não foge da DIMOB, entendeu? Aí ele vai perguntar assim, ah, mas eu posso continuar recolhendo carnê-leão? Pode, porque são impostos diferentes. Uma coisa é o que ele recebe lá, o carnê-leão. A outra é o que ele está alocando. E ele vai repassar esse valor para o inquilino, entendeu? Ele vai poder repassar esse valor para o inquilino. Então, se ele tiver algum desconto, alguma bonificação, também o inquilino vai ter. Se tiver algum acréscimo, também o inquilino vai ter. E nós vamos ter que ter no contrato cláusulas específicas sobre a nova tributação. Como que funciona, como que não funciona. Por exemplo, um proprietário que tem 2 imóveis e recebe R$ 1.000 cada um, ok, mas você tem que colocar uma cláusula que, sei lá, daqui 5 anos, daqui 3 anos, ele pode ter 5 imóveis, entendeu? Então, isso tudo tem que já estar mastigado para o locador, para não sofrer esse impacto. Não, agora eu vou vender tudo e vou colocar tudo no banco e vou receber mensal, então eu vou investir em outra coisa. É um processo que nós vamos ter que passar, enfrentar e achar bom. Não vai ter jeito. Com certeza, porque é o que você disse. O ideal é que se fale isso mesmo, que se deixe muito explícito no momento da captação, para que o corretor também não caia naquela história de mas você não me falou nada, mas eu não fui informado disso, né? Como é que a gente faz agora? Enfim, facilitar até o trabalho já falar logo de cara o que é que vai acontecer, né? Vai incorrer muita situação como essa, né? Você não me avisou. Exatamente. O proprietário, ele é cheio dessa. Você não me avisou, o inquilino também. Todo mundo, entendeu? A gente, às vezes, se pega fazendo isso. Mas é comum. Outra coisa, tá muito comum no Brasil, é uma coisa que eu faço, eu fiz acho que 2 vezes, eu não gosto de fazer, né? Que é o famoso combo da locação. Né? Então pega lá o aluguel, IPTU, condomínio, soma e faz o contrato. Ok.
Só que esses impostos, eles vão incidir sobre o valor do aluguel. Se você coloca condomínio, IPTU, tudo junto, o proprietário vai ficar uma onça, porque ele vai pagar imposto, quer dizer, e o inquilino também, sobre o valor cheio. Então tem que ser muito específico. Você está entendendo como que a captação agora ela vai mudar? Não é aquela coisa assim, só tem um imóvel para alugar? Tem, tá, não sei o quê, quanto, taxa de administração, quanto isso, quanto aquilo, como que é feito o contrato, qual a garantia? Tudo isso continua. Além de tudo isso que a gente já tem que fazer, a gente tem que saber isso. Porque o proprietário fala, não, eu quero fazer assim, ó, ele tem que pagar IPTU, condomínio, aluguel, tudo junto. Só que você tem que explicar para ele, se eu fizer um contrato com um valor cheio de tudo isso, o senhor vai pagar em cima do valor cheio. E tem muito combo no Brasil, muito, porque virou uma febre nacional isso, entendeu? Então, isso vai ter que ser especificado. E não vai poder colocar muito valor. Você vai poder colocar o valor do aluguel, reajuste e tudo. E colocar específico, né? IPTU e condomínio. Eu tenho uma prática que até eu gostaria de dividir com o pessoal. Quando eu faço uma captação, geralmente a gente tem que preencher uma ficha que o CRES exige, porque senão dá problema na divulgação. Então, você tem que pegar uma autorização de divulgação. Nesse preenchimento, eu já coloco lá, valor acordado de aluguel, X, mais condomínio. Eu não coloco o valor, porque o condomínio ele pode alterar. Mais IPTU, que eu também não coloco o valor, porque todo ano, todo janeiro, muda. E agora a gente vai colocar mais IVA dual, certo? E fazer a pessoa assinar. Para ele não alegar ignorância, porque inquilino tem mania de não ler contrato. Infelizmente, eles não leem. Aí, quando acontece alguma coisa, eles falam assim, mas você não me falou isso. Eu falei, mas eu não tenho que falar só. Você tem que ler o contrato. Você está alugando um imóvel. Entendeu? Então, eu sempre faço isso. Eu pontuo o aluguel, né, no valor específico e já coloco o índice de reajuste, entendeu? E faço ele assinar junto com aquela autorização para divulgação, que eu acho que é uma coisa assim, que você vai eliminar um pouco de problema. Se amanhã ou depois ele falar assim, ou locatário, ou proprietário, alguém falar assim, não, eu não sabia disso, não, você sabia sim que você assinou. Então, isso vai ter que ter no contrato de prestação de serviço e no contrato de locação. Vai ter que ter na folhinha de autorização e na ficha cadastral, entendeu? Certo que hoje todo mundo faz isso, eu sou do tempo do papel, né, Sônia? Eu amo um papel, então eu adoro arquivar alguma coisa. Mas isso pode ser feito digitalmente, entendeu? Mas você tem que ter autorização do CRES. Fazer, né? Você tem que fazer. De alguma forma, você tem que ter essa autorização assinada pelo locatário, pelo locador, que você vai divulgar o imóvel dele. Porque se o CRES pegar... Principalmente porque todo mundo coloca aquele monte de placa, né? E aí o CRES vai em cima com razão, que metade ali não tem autorização, você pode ter certeza. Esse é o problema. E aí depois acaba acontecendo mesmo essa situação aí desgastante para todas as partes, né, do negócio, né? E Lígia, você acha que essa reforma ela vai impactar mais na locação ou na captação para... Caiu. Você não tá me ouvindo? Eu tô. É que você parou, você congelou. Não. Desculpa. Eu não percebi que eu tinha... Você congelou. Então vamos lá, vou repetir a pergunta. Tá. Você acha que a captação de imóveis para pessoa física, ela vai ser mais afetada do que para pessoa jurídica?
Não, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que isso vai impactar no valor do aluguel, entendeu? A pessoa jurídica ainda não está tudo muito definido. A pessoa física está mais, entendeu? O que eu acho que vai impactar, Sônia, é no valor dos aluguéis de alto padrão, entendeu? De que a gente chama de também mercado de luxo. Porque quanto maior o aluguel, mais imposto, entendeu? Mais tributação. Então, isso aí eu acho que de qualquer forma vai ser aplicado, entendeu? A gente tem como a pessoa jurídica, quando você faz uma locação pessoa jurídica, principalmente a não residencial, a gente já tem o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Então, quando você faz pessoa jurídica, pessoa física, ou pessoa física, pessoa jurídica, tanto faz, né, locador e locatário, mas que um deles é pessoa jurídica, você já tem automaticamente o recolhimento, tem mais essa, o imposto de renda retido na fonte, entendeu? Então, a gente vai ter que entender se esse imposto provavelmente vai continuar recolhendo e vai ter mais o imposto. Então, talvez a pessoa jurídica seja mais impactada, entendeu? E é de alto padrão. O alto padrão também e os imóveis de mais valor. A gente tem uma dúvida aqui de um colega da Fornel Imóveis. Ele pergunta o que vai acontecer, qual o custo que a imobiliária vai ter a mais? Não, ela não vai ter custo nenhum mesmo, porque ela vai poder repassar isso aí, entendeu? O único custo que talvez a gente tenha é que, como nós não sabemos quem vai recolher esse imposto, se vai ser o contador, se vai ser... Isso aí vai ter que ser, como se diz? Vai ter que ser negociado, ó. Deixa com o locador para ele recolher esse imposto. Então, repassa, põe no valor do aluguel, o inquilino paga e você repassa esse valor para o locador recolher a guia, que a gente não sabe nem o nome ainda, entendeu? Porque tem algumas emendas que ainda estão para sair. Então, custo não vai ter. Agora, o que vai ter? Uma fiscalização. Por exemplo, se daqui 6 meses, a gente começou a recolher em janeiro de 2027, em junho, o inquilino fala assim, ó, eu quero que você me apresente dentro de 30 dias todos os recolhimentos daquilo que eu paguei dos impostos, o locador vai ser obrigado a apresentar, entendeu? E aí, isso vai ter que estar em contrato. O seguinte, que se ele não apresentar, mediante solicitação, entendeu? A prestação de conta daquilo que o locatário pagou, no próximo pagamento, dando 30 dias, vamos imaginar que você dá 30 dias para ele apresentar. Se ele não apresentar dentro desses 30 dias, o locatário vai ter o direito de suspender o pagamento do tributo, não do aluguel, entendeu? Por quê? Porque não pode. Isso é igual pagar IPTU e não pagar o IPTU, entendeu? Sim. Você tem que pagar. Você recebeu, você tem que pagar, porque é a pessoa que está pagando. Tudo bem que se tiver um problema de judicialização, a judicialização do IPTU, do condomínio, ela não vai vir em cima do locatário, ela vai sempre em cima do locador, porque na verdade ele faz o repasse do pagamento, mas a tributação é a obrigação dele. E eu acho que o IVA dual, o IBS, CBS está na mesma situação. Você repassa a condição de pagamento, né? Mas a responsabilidade jurídica amanhã depois da tributação é sua, se você não pagou, que aí é o locador. Entendeu? E o Fornel pergunta também a partir de quando vai estar em vigor. Então, essa lei, ela já foi falada, mas ela teve uma emenda agora em 2025, que foi feito alguns ajustes e talvez vá ter mais ajustes, né? Ela é de 2023. Então a receita tá assim, ó. O gato vai subir no telhado. Entendeu?
E ninguém tá vendo o gato subir no telhado. Tem contabilidades que você fala e eles falam, não, é só o ano que vem, entendeu? Então, na verdade, 2026, para quem não tá se adequado ainda, vai ser um ano teste, né? Então, vai ser 0,9% e 0,1% do IBS e CBS. Então, vai ser 1% de recolhimento. Exatamente para que guia, conserte guia, vá se adequando, regulariza contrato, faz aditamento se for necessário, faz contrato novo se for preciso. Então, nós vamos ter o ano todinho de 2026 com essa taxa mínima, que é uma taxa simbólica, mas para a gente já ir se acostumando com tudo que vem acontecendo. E aí, a partir de 2027 a 2033, todas aquelas siglas que eu falei, ICMS, ISS, isso tudo vai desaparecer. PIS, COFINS, isso tudo vai desaparecendo e vai entrando o IBS e o CBS no local. Tem uma outra sigla também, que é o IS, que é o Imposto Seletivo, que é sobre cigarro, bebida, mas isso aí é um outro assunto. Mas tem esse também, que faz parte dessa tributação, mas esse nós não entramos, entendeu? E esse, ele não vai ser diferenciado, ele vai ser 25% para mais, entendeu? Outra coisa, as locações por temporada, eu nem vou entrar nesse assunto, eu só vou dar uma citação. Elas estão sendo, vamos dizer assim, adaptadas para que sejam como hotelaria, entendeu? Então, aquela senhorinha que faz uma locação, uma sublocação dentro da casa dela, ela vai ser tributada igual um hotel, entendeu? É a mesma coisa, lógico que não na mesma proporção e não no mesmo valor, mas ela também vai sofrer. Com isso, a sublocação, que é uma coisa que pode ser autorizada pelo proprietário, ela também vai sofrer uma alteração. Quer dizer, a pessoa que aluga um imóvel de 3 dormitórios e fala assim, eu moro só em um, vou alugar os outros 2, vou sublocar os outros 2, vai ter que conversar com o proprietário, sentar e ver como é que vai ficar isso, porque também não vai poder, entendeu? Então, tudo isso a gente... Você tá entendendo que quem chegar primeiro vai beber na água limpa? Porque é muita coisa, Sônia, é muita informação que nós estamos tendo, entendeu? Você entra nas redes sociais, quem disser para você que tem, sabe tudo sobre a nova reforma tributária, corre porque é mentira. Não, ninguém sabe tudo. Tá todo mundo estudando, tá todo mundo fazendo imersão, tem e-book de tudo, tem e-book grátis, tem e-book pago, tem imersão paga, tem imersão grátis. Então, dá pra gente, eu mesmo vou conversar com um amigo que é advogado tributarista para fazer uma live, porque se tá difícil para ele ainda comentou comigo, Lígia, se tá difícil para mim que só trabalho com isso, imagino para vocês que nunca viram isso na vida. Nós nunca fomos taxados, nós nunca fomos tributados, entendeu? O corretor nunca teve isso, fazer prestação de serviço e tudo bem. Então agora a gente vai ter que correr atrás, entendeu? Então os custos ainda não sabemos, mas eu acho que não vai ter não. Quem vai ter é o proprietário e o locatário. O mercado vai mudar, né? Vai. Né? E é por isso que a gente procura trazer esses temas com bastante antecedência até, para que o corretor vá se inteirando aos poucos, né? E vá pegando todas as informações possíveis, para que quando chegar no momento de entrar mesmo em vigor, a gente ter uma bagagem já suficiente para não cair em muita complicação, né? Muita dúvida. Dúvidas todos nós vamos ter quando começar.
entendeu? Esse ano de 2026 vai ser o ano da dúvida. Mas, por isso que eu falo, a gente, hoje não dá mais para brincar de ser corretor assim. Ah, eu pego um imóvel, alugo o imóvel, faço contrato, emito boleto, faço repasse e pago IPTU. Não dá mais. Chega, entendeu? Não dá mais para brincar de ser corretor. Então, quem tiver no mercado e quiser se especializar, vai ter que estudar, vai ter que conhecer, vai ter que saber, porque não vai dar mais para chegar perto do locador e nem do locatário, porque o locatário é a pessoa mais bem informada nessa história toda. Não é? Ele já chega pronto, entendeu? Ele já vai fazendo as perguntas, isso e aquilo. Então não vai dar mais para chegar perto de um cliente, seja ele locador ou locatário, e ficar no achismo. Não tem achismo na locação. Ou você pode fazer porque a lei te autoriza, ou você não pode fazer, entendeu? Então, tá na hora do corretor de imóveis. Aliás, eu acho que já passou da hora, né? Porque eu já faz bastante tempo que eu estou nesse mercado e eu vejo as pessoas só brincarem de ser corretor de locação. Ah, eu vendo muito imóvel, então eu vou pôr uns imóveis lá de locação só para cobrir os meus custos. Acabou, isso não existe mais, entendeu? A partir de 2026, 2027, vai ser uma empresa muito bem consolidada. Você vai ter que saber muito bem o que você está fazendo e vai delegar tempo de você saber, de você conhecer, de você explicar. Entendeu? Então não dá mais para brincar de ser corretor de locação como muita gente faz. Entendeu? Falar, eu ponho uma secretária lá e eu faço o contrato e ela recebe os aluguéis para mim. As pessoas brincam. E isso é muito sério. A locação é uma coisa muito séria. Entendeu? Tanto quanto a venda. Com certeza, não tenha dúvida. Lígia, eu quero te agradecer a tua participação. Eu também. As suas informações, sempre muito bem estruturada a tua palavra e as informações que você nos passou. E quero agradecer a participação de todos os internautas também que estiverem conosco e que permaneçam conosco sempre. E nós estamos aqui para tirar as dúvidas dos nossos colegas, né? Não é um tema muito atrativo, né? Ninguém quer falar de conta, né? Principalmente a gente, mas infelizmente está aí no mercado e a gente vai ter que abraçar isso. Não tem jeito. E quero agradecer e desejar a todos um excelente final de semana. Para você também, Lígia, obrigada pela tua disponibilidade. Um abração para todos. Semana que vem estamos juntos de novo. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos aqui presentes e até uma próxima. Obrigada. Você deu um chute.